A Colômbia vai passar por uma eleição que pode mudar o contexto latino-americano com a ascensão de esquerda depois de décadas de direita no poder. Por que os colombianos não curtem muito governos de esquerda e por que justamente nesse momento Gustavo Petro pode dar as caras e mudar esse panorama político? Inclusive tem dedinho dos Estados Unidos aí que pode estar atrapalhando a Colômbia, pelo menos a direita colombiana, porque está apoiando, inclusive com hoje, o anúncio de o fim de algumas sanções à estatal venezuelana. Qual que é a relação disso com o contexto latino-americano? E mesmo com Biden convencendo o Brasil a participar da reunião da Cúpula das Américas que vai rolar, conseguimos uma reunião bilateral com o governo Biden, apesar do Bolsonaro falou, tá meio chateado, que o Biden ignorou ele no G20 e tal, apesar disso, a gente conseguiu, né, a reunião, o encontro bilateral na Cúpula das Américas, mas mesmo assim, o Brasil e, na verdade, a Ásia estão se aproximando cada vez mais do eixo Rússia. Há uma bipolarização mundial, tanto geopolítica como econômica, e aparentemente a América Latina, que sempre foi um quintal dos Estados Unidos, geopolítico e econômico, está ganhando novos mercados. Hoje saiu dado, por exemplo, que a Europa não é mais o principal comprador da Rússia. Hoje já é a Ásia e a América Latina está chegando cada vez mais perto. O Brasil, inclusive, anunciou que não vai respeitar as sanções que hoje foram impostas pela ONU a partir da OMS. Por que o Brasil está tomando essa posição? País do G7 também, as 7 economias mais desenvolvidas do mundo, resolveram que vão eliminar, parar de financiar projetos de carvão mineral e deixar de usar esse combustível. Por enquanto esse, mas no futuro, possivelmente gás natural e também petróleo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, seja membro também para apoiar o canal, que isso ajuda bastante. Se não, só seu like e seu engajamento, sensacional. Hoje eu tenho um recado aqui um pouco diferente, mas não menos importante. Eu tenho um parceiraço, pessoal, o professor Gabriel Miranda, professor de matemática, que ele tá com um projeto super legal. Aliás, projeto já com uns bons anos aí, tá? Trabalhei com ele tanto remotamente como presencialmente, e sei que ele, assim, ele é extremamente gabaritado. Talvez, sem brincadeira, eu não sei se vocês sabem, né? Não conto muito minha vida pessoal aqui, mas eu inclusive já cursei engenharia. Fiz engenharia elétrica durante o tempo e abandonei para fazer geografia. Vocês imaginam que meus pais ficaram bem felizes, né? Tô brincando. Não foram muito contra, não, à época. E eu já acho que eles sabem, né, que eu sou feliz com a minha escolha. Mas eu sou um cara que gosta bastante de exatas. E acho que eu sei diferenciar o que é um bom curso, um curso competente, do que não é. Eu tô fazendo tudo isso na faixa porque de graça, não tô ganhando nada com isso. Mas porque de fato eu confio muito no trabalho dele. Ele tem uma plataforma de matemática, e esse ano colocou também Química e Física, com 2 excelentes professores, que tem as melhores notas de avaliação por parte dos alunos. Aluno que faz a plataforma, Gabriel Miranda, não se arrepende, cara, de ter feito. É excelente, didática, exercício do mais complexo para o mais fácil e tal. Então vou deixar o link aqui na descrição, porque ele está abrindo uma turma de semi agora. Então você vai prestar vestibular, um concurso no final do ano. Entra aqui no link, cara, é matemática tudo de exatas. Muito baratinho, sensacional. Tirar dúvida diretamente com ele, recomendo bastante, tá? Aliás, se conversar com ele, fala que veio por mim, que acho que vai ser bem interessante, ele vai gostar, tá bom? Parceiraço, galera, recomendo demais, tá? Mesmo. Então bora lá pro vídeo, ó. O que tá rolando? Nesse momento, a Colômbia vai passar nesse final de semana por uma eleição. Nessa eleição, os 2 principais candidatos, Gustavo Petro e o Gutiérrez. Gustavo Petro é um cara de esquerda e é sindicalista, e o Gutiérrez representa uma continuidade aí no governo colombiano, visto que ele é um cara mais de uma direita mais conservadora. A Colômbia, historicamente, ela nunca partiu para o lado esquerdo da força, digamos assim. Por quê? Nem nos anos 2000, hein? A América Latina, ela é meio uma gangorra, se vocês repararem, né? Vamos pegar nas últimas décadas. Década de 90, governos mais privatizadores, venda de recursos minerais, tal. Então, governos mais de direita, uma direita mais neoliberal. Anos 2000, governos de esquerda entram no poder. Você pega Brasil, Lula, Argentina, Néstor Kirchner, Bolívia, Evo Morales, a Venezuela, Hugo Chávez, Equador, Rafael Correa, o Mujica no Uruguai, a Michelle Bachelet no Chile, enfim, vários governos, Fernando Lugo no Paraguai, vários governos de esquerda entram no poder. A gente sabe, né, de alguns problemas em casos de corrupção, má gestão da economia. Anos 2010, voltam governos de direita. E nesse momento, perceba que é mais ou menos a cada 10 anos, né? Claro que tem algumas pequenas variações, mas a gente percebe que a Latina América do Sul,
ela está ingressando em governos de esquerda novamente. Gabriel Boric no Chile, a gente teve, por exemplo, recentemente a eleição do Alberto Fernandes na Argentina novamente, o Luiz Arce, por exemplo, na Bolívia, o Maduro, que nunca saiu, mas também é um governante de esquerda. Então, aparentemente, está acontecendo uma onda de esquerda. O Castilho, por exemplo, no Peru, superando a Keiko Fujimori. Então, perceba que é meio cíclico assim, né? Inclusive no Brasil, você não concorda, é fraude e tal, mas o favorito nas eleições é o Lula. Talvez o Brasil também dê essa guinada para a esquerda. Mas a Colômbia, ela sempre se manteve neutra não, direita nesse processo. A Colômbia, ela associa muito os movimentos de guerrilha com movimentos de esquerda. Grande parte dos movimentos de guerrilha, as Farc, ELN, M19, todos esses movimentos, eles têm orientações políticas que partem de uma orientação muito mais de esquerda, guerrilhas, marxista. Claro, ao longo do tempo, vamos ser sinceros aqui, esses grupos, eles até abandonaram um pouco mais essa causa política, de partidos políticos, porque eles perceberam que ganhar dinheiro com guerrilha, tráfico, né, dentre outras coisas, é muito mais lucrativo do que ficar lutando pelo marxismo. Mas, por conta de todo esse histórico de dominação de áreas, violência, associação com o tráfico, a esquerda ficou muito mal falada. Quando você tinha alguns candidatos de esquerda que se destacavam nos anos 90, por exemplo, vários deles misteriosamente morriam também, né? Isso impedia que ele chegasse ao poder, obviamente. Então a Colômbia sempre teve esse traço. Só que nesse momento, por conta da pandemia, por conta da inflação, redução do poder de compra, algumas brigas locais mesmo, e o governo de direita colombiano, visto como um governo não suficiente, um governo que se aliou muito aos Estados Unidos, mas não teve uma reciprocidade dos americanos, hoje o Gustavo Petro, que promete mais direitos sociais, aumento dos gastos públicos, aproximação com a América Latina, esse cara é o favorito nas eleições, tá? Isso pode ser uma mudança muito significativa, por quê? Porque os Estados Unidos, ele sempre teve a Colômbia como seu maior parceiro, sempre assim, desde a Guerra Fria, tá? Como seu maior parceiro econômico. Cara, o governo Obama, por exemplo, ele fez um plano com a Colômbia de instalação de ainda mais bases militares, ainda mais bases navais, bases aéreas. Se tivesse, né, naquele momento de maior tensão, por exemplo, entre Estados Unidos e Venezuela, uma intervenção na Venezuela, ela não viria muito possivelmente pelo Brasil. O Brasil seria só o apoio. Ela viria muito possivelmente das bases militares que já existem no território colombiano. Tá? E, inclusive, é isso que causa tanta insatisfação, por exemplo, na Colômbia nesse momento. O Biden, por conta de toda a pressão do preço do petróleo, a gente vai ter eleições legislativas nos Estados Unidos nesse final de ano. E a impopularidade do Biden ela é tão grande que pode ser que no final do ano, tanto a Câmara como o Senado, que hoje são democratas, virem para o lado republicano da força, percebe? E o Biden está desesperado com isso. E a melhor maneira dele combater e impedir que isso aconteça é controlando a inflação. Está fazendo acordo com o Irã, acordo com a Venezuela, mesmo que isso desagrade a Arábia Saudita, Israel, Colômbia, que são antigos parceiros. Hoje mesmo, o governo Biden ele anunciou que ele vai acabar com algumas sanções, não todas, tá? Mas algumas sanções à estatal petroquímica venezuelana. O que isso representa? Um possível fortalecimento do governo do Maduro e aumento da popularidade do Gustavo Petro. Porque qual que é a narrativa do Gustavo Petro? Aliás, do Gutierrez, né? Que é o cara de direita. Vocês vão votar no Gustavo Petro? Vocês querem que a Colômbia vire uma Venezuela? Vocês querem que a Colômbia vá para essa crise econômica que são os venezuelanos? Só que o governo Biden agora, fazendo acordo, se aproximando, ele pode inclusive fortalecer a esquerda na Venezuela. A Venezuela pode apresentar esse ano, por exemplo, um crescimento do PIB. Uma coisa que não acontecia, galera, que é muito difícil de acontecer de maneira significativa há muito tempo. Pela crise econômica, insegurança jurídica, falta de investimentos estrangeiros. Ou seja, essa eleição ela pode dizer muito sobre o que está acontecendo na América Latina e, claro, pessoal, por que não? Impactar nas eleições brasileiras também. Quando a gente percebe que existe um eixo, por exemplo, de esquerda se formando, isso pode isolar geopoliticamente, por mais que todos os países vão continuar dependendo, se for o Bolsonaro ou se for o Lula, porque o Brasil é gigantesco. Mas existem, por exemplo, denúncias que falam que o corte de gás que a Bolívia fez de 30%, deixando de vender gás para o Brasil para colocar gás na Argentina, é porque a Argentina é uma parceira econômica, Alberto Fernandes e Luiz Arce, dois governantes de esquerda, e o Brasil é um governo Bolsonaro, percebe? Será que seria o Luiz Arce quebrando o fornecimento de gás natural para obrigar o Brasil a comprar gás natural liquefeito, que é 5 vezes mais caro que o gás boliviano? Isso impacta no preço da energia, isso gera inflação, queda de popularidade para o governo Bolsonaro. Será que tem algum tipo de relação? Não existem provas, mas o Bolsonaro conjecturou sobre isso.
Cara, juro para vocês que não tenho capacidade para falar se sim ou se não, mas é uma possibilidade, percebe? Então a América Latina tá dando uma guinada mais para a esquerda, e a Colômbia pode ser o termômetro em relação a isso. A Rússia vem se aproximando cada vez mais de novos parceiros, por exemplo, Índia e China. E Índia é bem importante, hein, porque estava se aproximando dos Estados Unidos, mas agora está caminhando um pouco mais para o lado russo da força, pelo menos economicamente falando, né? Do ponto de vista militar, ainda faz parte do Quad, né? Então ainda tem uma parceria mais importante com os Estados Unidos. Mas enfim, a Índia, ela vem comprando cada vez mais equipamentos combustíveis dos russos e a China também. Mas outros mercados asiáticos também. A União Europeia, com as sanções que vêm sendo praticadas, mesmo com algumas discordâncias por parte da Eslováquia, da Hungria, da Itália, a Rússia é obrigada a achar novos mercados. E eu citei para vocês, inclusive no vídeo ontem, quão o Brasil ele melhorou a sua relação econômica com a Rússia. Poxa, a Rússia hoje é o quinto maior exportador de produtos para o Brasil. Aí está muito combustível fóssil, né, equipamentos, fertilizantes e tal. E o Brasil também aumentou suas exportações para a Rússia. O Brasil, por exemplo, hoje anunciou que não vai respeitar as sanções que foram impostas pela OMS. A OMS votou ali um patamar, né, uma resolução, que uma série de países, inclusive, aprovaram, o Brasil se absteve. A resolução falava muito sobre os ataques que a Rússia vem fazendo à Ucrânia em pontos relacionados à saúde. Então, hospitais, locais de pesquisa, o impacto que isso pode trazer. O Brasil não aplicou sanções econômicas à Rússia, o Brasil não aplicou sanções quando a Unicef pediu, alegando que a Rússia estava atacando escolas, por exemplo. O Brasil não respeitou sanções da OMC, Organização Mundial do Comércio, e agora o Brasil não respeita as sanções pela OMS. O Brasil está tentando se manter em cima do muro e, claro, se aproximando dos russos, que, aliás, é uma questão meio logística, que tanto Rússia quanto China estão se aproximando da América Latina. Lembrando que a Argentina, por exemplo, aceitou participar da nova Rota da Seda, e até mesmo o Guillermo Lasso, que é o presidente do Equador, um cara mais liberal, também aceitou investimentos maciços e pesados dos chineses. Ou seja, negócios, ideologia à parte. Então, os Estados Unidos, nesse momento, está numa situação muito complicada geopoliticamente. Até por isso, Biden implorou por um negócio, por uma reunião junto ao governo Bolsonaro. Tudo bem? Embora o governo Bolsonaro tenha ficado meio chateado, né? Que eu falei para vocês. Pô, o Biden passou por mim, nem olhou para minha cara, nem me comentou. Mas como a gente teve uma reunião bilateral sendo acordada para a cúpula das Américas, o governo Bolsonaro aceitou participar dessa reunião. E para finalizar aqui o nosso vídeo, G7, grupo das 7 economias mais desenvolvidas do mundo, anunciaram que vão parar de produzir e utilizar carvão mineral. O carvão mineral dos combustíveis fósseis, ele com certeza é o mais poluente. Ele é muito abundante, ele é muito barato, altíssimo poder calorífico, então assim, custo-benefício, desprezando questões ambientais, é sensacional. Só que ele é muito poluente. Então os países prometeram abandonar essa matriz energética, ainda não abandonaram outras, tais como gás natural e petróleo. Professor, por que eles estão falando isso nesse momento? Nesse momento, a Europa, apesar de todas as promessas do Acordo de Paris, da COP26, a Europa está voltando a utilizar carvão. Professor, por quê? Sanções econômicas. A importação, por exemplo, de gás e da Rússia reduziu bastante, tem que ter alguma coisa ali que cumpra a função nesse momento e que seja baratinho. Nesse momento é o carvão mineral, mas eles sabem dos riscos, principalmente com a pressão dos partidos verdes. Eu citei para vocês no vídeo ontem, por exemplo, que a Finlândia, o Partido Verde finlandês, ele já mudou a concepção do que é energia limpa. Aceitou, por exemplo, energia nuclear, que é uma tendência na França, que é uma tendência na Bélgica, que é uma tendência numa série de países, tá? Então, assim, muito possivelmente essa tendência de energia nuclear, que é uma energia altamente produtiva, embora gere sim resíduos, né, os resíduos continuam radioativos, mas ele tende a ser cada vez mais utilizado em substituição aos antigos combustíveis fósseis, tanto pelo custo-benefício, quanto pela redução das emissões de gás carbônico para a atmosfera. Beleza, pessoal? Deu para entender o contexto aí desse vídeo? Para quem você vai torcer nas eleições colombianas? Gutierrez ou Gustavo Petro? Será que teremos segundo turno? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.